eu gosto do que eu faço. Tem 20 anos que eu tô fazendo a mesma coisa, todos os dias. Gosta, mas sem romantizar, né? Não. A realidade é dura, é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que eu estou contribuindo para a vida de outro ser humano, mas eu estou deixando um pedaço de mim ali todos os dias, né? Exatamente. Olá, professora, professor. Estamos mais um episódio do nosso podcast Professora Nota 10. Eu tenho uma convidada aqui excepcional, com uma história incrível para compartilhar com a gente hoje. Mas antes de apresentá-la, curta esse vídeo, se inscreva no canal Van Professora 10, para que esse vídeo alcance mais professoras, porque juntos somos mais fortes. Gente, curta o vídeo para que aí o YouTube entregue para mais pessoas. Tá? Hoje a minha convidada é a professora Bárbara Bauer. Depois ela vai me explicar de onde vem esse Bauer, porque eu acho o máximo esse Bauer. Ela é formada e atuante na educação há 20 anos, casada com Roberto e a mãe do Regis e da Melissa. É a Bárbara hoje, a nossa convidada especial. Bárbara, já me fala, da onde veio esse sobrenome? De que origem? Esse sobrenome é da minha mãe, que os meus bisavós vieram da Alemanha fugidos da guerra. E eles vieram para a colônia do Rio Grande do Sul. E aí tem o sobrenome Bauer e acho que é Lacerda, uma coisa assim. Aí a minha mãe adquiriu o Bauer. E eu amo esse nome. Incrível, lindo, né? Diferente. E hoje a nossa conversa vai ser um olhar direcionado para o olhar para a saúde do professor. Sim. Né? Porque a Bárbara aí tem uma história muito forte aí de superação para contar para a gente. E a gente tem dados alarmantes em relação à saúde física, principalmente a saúde mental do professor. E eu gostaria que você começasse já pela a tua história. O que aconteceu com você, Bárbara? Bom, muita coisa aconteceu, né? 42 anos, muita coisa aconteceu. No finzinho da pandemia não, porque a pandemia, né, a doença não acabou, aí tá aí. Mas assim, quando a gente ficou em casa, trabalhando em home office, aconteceram muitas coisas. A gente perdeu muitos colegas de trabalho. Na semana, 2, 3 professores faleciam de Covid. Eu perdi muitas pessoas da minha família, pessoas próximas. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, a segunda esposa do meu irmão, faleceu de Covid. E assim, para mim, foi um susto muito grande ter que voltar. Sim. Então, quando chegou pra gente que a gente ia ter que voltar para a escola, para mim foi um choque. Porque o meu medo era morrer. E a gente sabe como é na escola, que as pessoas parecem que não se preocupam com as coisas que são primordiais, que é a nossa saúde. E a minha preocupação era chegar lá e adquirir a doença e acabar morrendo, ou levar para os meus filhos e perder um dos meus filhos, meu esposo. E quando eu voltei, no dia que eu voltei, era parada pedagógica. E eu não esqueço esse dia. Porque foi o dia da minha morte e do meu renascimento ali. Eu cheguei na escola super bem, mas assim, com aquele medo. E aí eu cheguei, conversei com todo mundo, a gente não podia se abraçar, que é uma coisa que a gente faz comumente na escola, a gente se abraça, conversa, e a gente já não podia se abraçar. Então a gente já ficou meio assim. Mas a gente chegou, tomou café, conversou, e eu comecei a sentir um incômodo muito grande no estômago. Eu estava super bem. E eu falei pra minha colega do lado, a Juliana, eu falei, Ju, não tô bem, tô me sentindo mal, uma dor de estômago, daqui a pouco passa. E aquilo foi piorando, piorando, piorando. Aí acabou a parada, eu tive que sair, ir pro estacionamento ali do lado de fora. Eu falei, Juliana, eu não tô bem. Só deu tempo de eu encostar na mureta. E ali eu apaguei. Aí eu fiquei muito tempo desacordada. E eu lembro de flashes bem curtos. Eu ouvia pessoas me chamarem, mas para mim eu estava de pé, vendo toda aquela situação. Resumindo, chamaram resgate, meu pai chegou antes do resgate, eu fui socorrida
E quando eu voltei, eu não conseguia mexer meu braço esquerdo, não conseguia falar, raciocinar, então, muito menos. Aí fui pro hospital, cheguei lá, eles me colocaram numa salinha no cantinho, vieram medir minha pressão, estava bem baixa, estava 9/6. E o médico disse dessa forma: você só não morreu porque a sua pressão estava baixa. E o socorro demorou. Mas aí tem toda uma outra questão, né? Que o pessoal da escola não é preparado para socorrer ninguém. Eu, no caso, tenho enfermagem. Então, quando alguém se acidenta ou acontece alguma coisa na escola, me chamam. Só que nesse dia fui eu. Quem que ia me socorrer? E aí ficou aquela questão, chama bombeiro, chama o resgate, chama o SAMU, e ninguém sabia o que fazer primeiro. Tanto é que meu pai chegou primeiro. E assim, foi uma coisa muito ruim, muito ruim. Aí depois que eu passei no médico, fiz todos os exames e deu no exame de sangue que foi um infarto. Nossa. Às vésperas de fazer 40 anos. Nossa. E aí eu perdi o chão. Porque o médico falou, agora você vai ter que se tratar. Porque você é nova. Aí eu só pensava nos meus filhos, só isso, mais nada. Não vinha mais nada na minha cabeça. Aí passei no médico, fiz um monte de exame, tudo particular. Porque se eu fosse esperar pelo SUS, hoje até eu poderia não estar aqui. Não está aqui. Porque a nossa realidade é essa no Brasil. A saúde e a educação ficam em segundo plano. Sim. E aí eu fiz tudo pago, passei em vários médicos, fiz vários exames e, assim, não constou nada no coração, não tive problema nenhum. Não tinha colesterol, não tinha nada. E aí o médico disse, isso foi um pico de estresse que fez com que você infartasse. Porque eu sempre fui uma pessoa muito forte. Desde pequena eu sempre fui muito forte. Então eu coloquei na minha cabeça que nada me abala. Nada. Então alguém morreu, eu tô ali apoiando. Eu não choro. Aconteceu um acidente, eu tô ali apoiando. Então, eu sempre sou muito forte. E até os fortes um dia caem. É isso. É isso. Que tem um ser humano ali por trás daquilo, Entendeu? né? Tem um ser humano que tem suas limitações, né? Não é verdade? Também precisa de apoio. Só que como você é forte, você não imagina que um dia você pode precisar. E aí eu fiz todo o tratamento, continuei trabalhando e tal. Quando foi em outubro do ano passado, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Eu acredito que seja por conta de todas essas coisas, né, que foi uma junção. E aí eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Foi difícil de aceitar. Foi muito difícil. Os sinais eram muito claros, mas eu não queria aceitar que eu tivesse com algum problema. Eu me escondia dentro da escola para chorar e esperar passar a crise. Eu me enfiava na primeira porta que eu achava, me fechava e chorava, 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 chorava até a crise passar. Quando a crise passava, eu me limpava e saía plena. Plena. E isso me fazia muito mal. Sim. Porque eu acreditava que era cansaço, que era porque eu não dormia, porque N situações. E não porque fosse tudo isso. Aí chegou um dia que eu fui com as professoras no centro de Osasco comprar material e eu tive uma crise fortíssima. A gente estava chegando no centro de Osasco e na hora que ela começou a chegar no centro de Osasco, começou a vir na minha cabeça. As pessoas vão encostar em mim. E aquilo começou a me incomodar de tal forma que começou a me faltar o ar. Eu comecei a ficar incomodada, só que eu não falava para ninguém. Porque eu falava, as pessoas não vão mais me ver da mesma forma que me veem. Então aquilo eu não aceitava. E aí eu fiz a mesma coisa, entrei no banheiro da loja e comecei a chorar. Aí eu tive uma crise muito forte ali. Foi naquele dia que eu decidi que eu tinha que procurar ajuda. E aí, no dia seguinte, eu fui no psiquiatra, expliquei a situação. Ali, meu mundo caiu. Porque ali eu desabei, falei coisas que eu já nem lembrava mais na minha vida. E aí eu comecei a falar com a psiquiatra, ela me dando água e pedindo calma, e pedindo calma. E ali eu chorei tanto, 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 que eu acho que eu até emagreci. De tanto que eu chorei. Falei, gente, eu tô até mais leve. Aí ela falou, nossa, como que pode? E eu chorei tanto, 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 que eu fiquei sem forças para sair do consultório. E aí vem a pior parte, que é a começar a tomar as medicações. Eu tomava 8 tipos de medicação.
E aí eu tive que pegar licença-prêmio, tive que me afastar do serviço. E assim, eu não queria incomodar minha família, porque eu não queria que ninguém soubesse o problema que eu estava passando. Então, assim, a Maria, que é a diretora da escola, ela sabia. E algumas pessoas. E eu não ficava falando. Aí eu peguei licença-prêmio, porque o médico falou, você vai precisar ficar afastado, porque essa medicação é forte e você vai precisar ficar em casa. Não tem como você tomar essa medicação e trabalhar, ou sair sozinha. E aí eu comecei a fazer o uso da medicação. Eu queria que você me destacasse essa fala que você falou. Eu não prestei atenção aos sinais. Para que isso sirva de alerta para você, professora. A experiência da professora Bárbara. Porque o corpo, ele dá sinais, Sim. né? Antes dele vir a sucumbir de vez, ele dá sinais. Dá. E a gente muitas vezes ignora esses sinais, né, Sim. Bárbara? E a gente achando que é forte, tentando testar o nosso limite até o Sim. último, a gente não presta atenção aos sinais, até que chega num ponto que não dá mais para levar, é onde a gente vai pedir ajuda. Sim. Mas é importante você compartilhar esses sinais, porque eu acredito que tem muitas professoras, né, com sinais, né, de alerta, né, com pisca-alerta aí ligado, né, e tá ignorando, Sim. porque vê a necessidade do outro, vê a necessidade, vive naquela vida do automático, eu tenho que levantar, eu tenho que ir para a escola, aquela preocupação, e não olha para si, Sim. não olha para a tua necessidade. Então, eu queria que você falasse a respeito dos sinais. Bom, os primeiros sinais começaram com a falta do sono. Eu estava extremamente cansada e não conseguia dormir. O meu cérebro parece que ficava ligado. Eu ficava pensando, amanhã eu tenho que fazer o semanário, eu tenho que fazer a diária, eu tenho que fazer... E eu não conseguia desligar o meu cérebro de jeito nenhum. E eu via todo mundo em casa dormindo, aí eu escutava um barulhinho na rua, já me incomodava. O cachorro no quintal andava, me incomodava. Aí chegava de manhã, aí amanhecia, eu me trocava e ia para a escola. Chegava na escola, eu não queria falar com ninguém. Eu não queria falar com ninguém, estar perto de ninguém. Ouvir choro, então, era impossível, que quando eu ouvia choro, aquilo parecia que ia me matar. Parecia que fechava minha garganta, parecia que eu ia morrer naquele momento. E são coisas assim que, tipo, não acontece todo dia. E para mim foi assim, hoje eu consegui entender. Que eu ficava, gente, eu tenho 2 filhos, sempre trabalhei com creche, como que o choro tá me irritando? Isso nunca me incomodou. Tanto é que eu só trabalhava em berçário. Saí do berçário e fui pro maternal 2. Tem 3 anos por causa da questão do choro. Que nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Mas agora me incomoda. Eu agora estou no berçário 2 à tarde. De manhã eu estou no maternal 2. Então, à tarde, como está chegando o final do ano, que eu estou cansada e tal, quando eu estou descendo pro berçário, eu começo, meu Deus, me ajuda. Por causa do choro. Porque eu sei que aqui na hora que começa aquele chororô, eu tenho que sair da sala. É um gatilho, né? É o choro. Aí as minhas companheiras de sala, agradeço, né, Thaís, Daniele, a Val, porque elas já sabem da situação. Então, quando elas percebem que eu não tô bem, elas falam, Bárbara, sai, respira, vai lá para fora. Aí eu vou, tomo café, vou no banheiro, não choro mais igual era. Mas, assim, eu tenho que desligar um pouco. Porque, assim, é bem difícil. É muito difícil. Essa semana fez 1 ano que eu estou fazendo tratamento. E, assim, é alarmante. Eu estava lendo uma pesquisa que 112 professores em São Paulo, por dia, estão sendo afastados por problemas psicológicos. E eu estou no meio de um deles. É muito complicado você ver essa realidade, é muito triste. E o que você atribui essa realidade? Eu sei que são N desafios dentro de sala de aula, né? Assim, difícil até de listar.
mas vamos colocar ali no seu caso, porque de repente o seu caso é caso de milhões de professores. O que foi os gatilhos para você hoje chegar a ter que fazer um tratamento, a ser medicada e estar, né, nesse processo aí de restauração? Eu creio que Deus vai restaurar a sua saúde por completo. Amém. Mas eu vejo ali que foram situações, né, do trabalho, né, que te colocaram, né, te levaram a essa condição. Mas eu queria que você citasse alguns ali que você viu que realmente foi bem pesado para você, no sentido de carga mesmo. Sim. Eu sempre quis, na minha vida inteira, quando eu era pequena, eu falava, eu vou ser professora. E aí eu caí na besteira de assistir aquele Carrossel mexicano lá. Todo mundo era a professora Helena. Eu queria ser a Helena. E não foi legal. E eu me via na Helena. Eu alfabetizei meu irmão mais novo, então eu me sentia a professora. Aí, num determinado momento da minha vida, eu queria ser delegada. Falei, já pensou chegar na sala Bárbara Bauer, delegada Bárbara Bauer? Então, falava, gente... Aí minha mãe já ficava, não, porque isso é um absurdo, porque não quero. Aí minha mãe já ficava surtando. E era uma vontade minha. Aliás, ainda é uma vontade minha. As meninas falam, pelo amor de Deus, você delegada não. Pelo amor de Deus, fica de onde você tá. E assim... Aí você vai para a escola, na faculdade... Você vê a professora falando, você estando na área, a professora começa a falar igual aqueles vídeos do Instagram, né? Você só vira o olho. Porque não tem como. A realidade que ela fala na faculdade é outra. É um estereótipo totalmente diferente. Você fala, meu pai, onde essa mulher tá? Fica romantizando, né, a educação. E eu acho assim, o que mais me pegou foi quando eu comecei a ver os professores sendo agredidos na escola. Porque eu acho que eu não vou aceitar ser agredida. Eu saio da minha casa, deixo os meus filhos muitas vezes doentes. Eu doente, gripada, por N situações, e vou trabalhar. Aí eu chego lá, como já aconteceu, e um professor ser agredido perto de mim, ou eu, sabe? É uma falta de respeito tão grande que, tipo, não me passa. Eu vejo acontecer, eu vi acontecer, só que eu não consigo me colocar nessa situação. E eu já falei, se isso acontecer comigo aqui, eu não respondo por mim, porque eu me conheço, eu sei como que eu sou. Eu sou tranquila, de boa, brinco, tudo. Mas numa situação dessa, como eu nunca passei, aí o meu receio é, e se acontecer? Entendeu? Você tem uma pesquisa que diz que 76% dos professores já sofreram algum tipo de agressão, física ou verbal, em sala de aula. Sim. A violência, ela é real, né, dentro das escolas. Eu fiz agora um vídeo recentemente, isso foi uma semana atrás, de um aluninho, né, um adolescente de 14 anos, que foi na porta da escola, de uma escola que ele tinha sido expulso, e ele esfaqueou 4 amigos, adolescentes da mesma idade, 14 anos. Um dele veio a faleceu, um adolescente de 14 anos, e o outro em estado grave, estava em estado gravíssimo, internado, esses adolescentes. Então, a gente vê que é realmente uma realidade, né, a violência dentro da escola, né? E nós temos também aquelas professoras que eu não canso de lembrar delas, né? Heroínas que se colocaram na frente ali daquele psicopata que entrou dentro de uma escola, né, de educação infantil, né? Era uma creche. E ela se colocou ali na frente para poder defender seus alunos e foi morta. Então, essa violência realmente não é algo assim que a gente não... estamos aumentando. Não, ela realmente existe. Ela existe, ela é real dentro
Eu contei algumas experiências que eu tive também, que eu presenciei em escola a respeito de violência, e essa é a violência contra os alunos, né, um contra os outros, a violência que vem de fora, é a violência contra o professor, a violência quando a gente está instalado, por exemplo, em comunidades, as escolas ficam perto de comunidades, então já aconteceu, por exemplo, de eu não conseguir sair no horário, terem que antecipar o horário da saída, porque a gente sabia que ia ter lá, né, um acontecimento ali naquela comunidade, e eles já falaram, olha, esvazia a escola porque hoje aqui o negócio vai ser pesado. É verdade. Né? E além dessa violência direta com o professor, ele tem ainda essa questão aos redores, às comunidades, de lidar com aquela violência daquela região. Então, ela é eminente. Eu já vi professor saindo da escola escoltado. Tiveram que chamar a polícia e tirar o professor da escola ali escoltado. Então, assim, não é uma coisa, é uma realidade mesmo, que se a gente for todos os dias refletir a respeito dela, né, ela é tensa. Sim. Ela é difícil da gente saber lidar, o nosso emocional está equilibrado ali, pensando naquela entrega que nós sabemos que temos que ter com o nosso aluno, pensando ali que a nossa segurança ali não está, né, tá correndo risco, né? E a respeito, só para a gente finalizar a respeito dessa questão de segurança, professora, o que você, assim, você falaria em relação à segurança, tanto do professor, da escola, em relação a isso? Uma mudança, algo efetivo que você acredita que poderia trazer resultado ali para aumentar ou, pelo menos, diminuir, né? Aumentar a segurança e diminuir essa violência dentro de sala de aula. Principalmente, eu sei que você é professora de educação infantil, mas que você já deu aula ali para o fundamental, e você sabe que a violência ali dentro de escola fundamental é grande. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, eu creio que sejam as políticas públicas, né? Porque, por exemplo, em Osasco, aconteceu muito de ter invasão nas escolas. A gente estava lá na escola, daqui a pouco vinha no grupo. Escola tal foi invadida. Escola tal foi invadida. Então, chegou no limite da gente não poder levar as crianças no parque. Porque a gente não sabia se ia acontecer alguma coisa. E se alguém invadisse a escola, como que seria o nosso comportamento? O que a gente tinha que fazer? Até hoje não chegou isso até a gente. Tipo, diminuiu a frequência de passar na mídia. Mas a violência, ela está aí todos os dias. É uma coisa que tinha que ser trabalhada, porque fala que a família e a escola caminham juntas. Então, tinha que ter um projeto, alguma coisa que levassem os pais para a escola, para os pais perceberem a importância, a preocupação que os professores têm. Porque tudo que a gente vai falar para o pai, eles tomam como uma reclamação. Aí vai lá e denuncia a escola, denuncia a professora. Então, eles não recebem tudo de boa maneira. Tudo para eles é ruim. Tudo é referente à segurança do filho deles, à saúde do filho deles. E eles não recebem de boa forma. Mas é aquilo, como que esse pai foi educado? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Como foi a educação dele? Como é a base dele? Mas a gente também tem que ser colocado... igual outro dia foi uma moça lá na escola falar da questão da cultura... da cultura social, da gente se colocar no lugar das mães. E a rede de apoio, ajudar as mães nessa rede de apoio. E a rede do apoio do professor? Porque o professor sempre está sozinho. Sim. O professor está de mãos atadas. Porque se a gente fala, a gente está errado. Se a gente não fala, a gente também está errado. Aí você se vê como? De mãos atadas, sem poder fazer nada. Eu costumo falar que nós somos, que os professores são os soldados de linha de frente, né? São os primeiros a serem atingidos, primeiro, né? A levar chumbo. Exatamente. São soldados ali tentando segurar, né, toda aquela situação. Então, são os primeiros a sofrerem as consequências. Sim. Não é isso? E para a gente voltar a respeito do assunto sobre a saúde do professor, eu sei que logo após a pandemia foi oferecido, né,
um acompanhamento, né, psicológico, de psicólogos, de assistente para os professores. Isso foi oferecido, mas eu quero saber se ele foi efetivo, se realmente chegou para você esse apoio. Esse apoio que supostamente seria dado a esses professores. Porque, olha que desafiador. Foram aí 2 anos de pandemia, né? Essas crianças, essas famílias todas juntas ali dentro de casa, tendo que lidar ali 24 horas com seus conflitos, porque vamos dizer que a escola era o tipo ali de um refúgio, sim, né? De um alívio, né? Para aquela criança mesmo, aqueles pais que teriam o momento deles de fazer as atividades dele, e isso foi tirado pela pandemia. E aí, quando nós recebemos essas crianças pós-pandemia, o cenário era caótico, principalmente para professores de educação básica, de alfabetização. Nós tínhamos lá uma sala de 30, 40 alunos, que 2 foram alfabetizados e 38 não estavam alfabetizados, porque não tinha ali uma internet, não tinha um aparelho, né, de conexão que ele pudesse ter aula ali de qualidade, ou ele fosse, porque a aula foi oferecida, sim, mas esse aluno, ele tinha, né, essa conexão para poder acompanhar essa aula, e muito além do que isso, né, o apoio da família também, estrutura, de repente tem famílias ali que moram todos num cômodo só, são 5, 6, 8 pessoas morando num cômodo, como uma criança sendo alfabetizada vai conseguir se concentrar para conseguir ser alcançada ali, professor? Por melhor que ele fosse, fizesse marabalismo, a realidade não era aquela. Entendi. E aí nós encontramos essas crianças nessa defasagem de aprendizado, mas principalmente emocional. E aí lá vai o professor também, no seu caso, cheio de medos, de traumas, que perdeu pessoas amadas, e aí foi oferecido, né, como eu disse, uma assistência para esses professores, e eu quero saber se essa assistência chegou e se ela foi efetiva. Então, na primeira parada pedagógica, que inclusive foi onde eu infartei, foi falado que haveria uma assistência psicológica, que quem achasse que precisava, só que ficou no ar. Eu não vi a procura, assim... Falaram que o pessoal ia na escola, que ia perguntar, a pessoa que precisasse, que se oferecesse para ir fazer terapia e tal. Não chegou. Não chegou. Ou tá vindo de joelho. Até de agora. algum jeito ele tá vendo, mas um dia chega. Porque eu também estava lendo que o secretário de Educação de São Paulo disse que em São Paulo está sendo efetivado. Foi contratado 520 psicólogos. Será que isso está acontecendo? Porque até onde eu sei, não está. Não chegou até mim. Eu penso que deveria começar assim. A Secretaria da Educação tem o setor que recebe os atestados. Os meus atestados foram psiquiátricos. Atestado psiquiátrico, CID, né, da doença. Chegava lá, já que eles têm esse amparo que eles falaram que tem... tem um professor aqui assim, vamos procurar saber o que está acontecendo. Não foi só um. Foram vários professores que passaram pela mesma situação. Eles tiveram esse mesmo apoio? Pelo que eu tive a conversa ali com alguns professores que eu encontrei, quando a gente ia levar atestado, era a mesma conversa. Não, mas qual é o remédio mesmo que você está tomando? Diazepam, clonazepam, nanopam, todos os pan da vida. O Rivotril, entendeu? Então é isso. A nossa conversa era essa. Nenhum professor que eu encontrei falou, eu tive apoio, vieram me procurar, eu fui atrás. Eu fui atrás no posto. Se eu fosse esperar, eu ia passar no meio desse ano no psiquiatra. E eu estava com problema em outubro do ano passado. Nossa. Mesmo com a medicação, eu tentei suicídio. Nossa. Com medicação. Com medicação. Então, assim, quem tem amparo, quem tem ajuda, já é difícil. E para quem não tem? O meu apoio, a minha rede de apoio, eram meus filhos e o meu esposo.
Foi muito difícil para mim. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. Aí meu filho me ajudava, minha filha me ajudava. Meu esposo, quando chegava do serviço, me ajudava. Amigo, esquece. Professores que estão passando pelo mesmo problema. Ou quiçá um dia passará. O mês passado, né, foi o Setembro Amarelo, para conscientização a respeito, né, da depressão, e assim foi um avanço, né, foi uma conquista aí a gente conseguir ter esse olhar para a depressão, que na verdade é uma doença. Sim. Porque para muito tempo e por muito tempo, né, se colocavam a depressão como frescura, como né, assim, não levava realmente a sério a seriedade que é a doença, a depressão, né, e com tanto prejuízo que ela trouxe a tantas famílias que perderam, né, seus entes queridos pela depressão. Então, assim, é uma conquista, mas ainda assim há esse apontamento. Não tem esse olhar de seriedade. Sim. Realmente para a doença que é a depressão, né, Bárbara? E isso é uma realidade muito forte dentro de sala de aula, porque a gente vê tanto professores, né, por N situações, né, com depressão, e jovens também, né, adolescentes também sofrendo com isso. E nós não temos nenhum direcionamento, nenhum treinamento, nenhum ensinamento. A gente teria que, pelo menos, saber identificar os sinais, né, de uma depressão, para que a gente pudesse fazer a intervenção, né, de uma forma efetiva, porque eu perdi uma adolescente, uma prima, ela tinha 14 aninhos, e eu perdi ela para depressão, e ela já tinha dado sinais e a gente não conseguiu identificar. E nós perdemos ela com 14 anos de idade, ela se suicidou, e eu fico pensando assim, se a gente tivesse sinais, conseguido identificar os sinais, hoje eu estaria com ela aqui, hoje a gente conseguiria ter salvado a vida dela. Né? Então, a gente tem aquele treinamento lá de corpo de bombeiro que dá, e a gente precisa ter um treinamento assim em relação à depressão. Sim. Porque é uma doença muito séria e que ela não é levada a sério como deveria. É que hoje em dia, devido às situações, né, que a gente vem se encontrando, é uma doença que agora está se tornando comum, né? Em crianças com depressão. Então, tem que ser feito alguma coisa. Às vezes, o pai em casa não consegue perceber. Eu não conseguia perceber. E eu era uma dessas pessoas que falava, depressão é a doença de quem não tem, que tem tempo. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem de chorar. Eu vou ter tempo de ter depressão, gente? Eu falava isso. E hoje eu estou passando pela situação. Hoje eu vejo de outra forma. Deus me fez passar por esse momento para eu entender, não é assim. Não é assim. Agora, você estando na situação, você vê de outra forma. E, assim, é muito difícil. Todos os dias são uma luta. E todos os dias eu consigo vencer. Tem dias que dá vontade de desistir? Dá. Todos os dias. Quarta-feira mesmo foi um desses dias. Que é muito difícil. Mas, assim, você tem que buscar a força de onde você não tem. O foco que eu sempre olho são os meus filhos. Que um está com 18, passou no concurso da polícia, inclusive. Nossa, primeiro concurso dele, ele já passou. Estudou em escola pública a vida toda. Que graça. Primeiro concurso dele, ele já passou. A menina de 13, que também estuda em escola pública. E eu exijo muito deles, e eu quero o melhor deles. É o Regis, né? É o Regis. Parabéns, Regis, parabéns, viu? Você é um exemplo aí para outros jovens também, viu? Então, assim, o que me dá inspiração e que me dá força todos os dias são eles. Isso. E eu queria que você, eu sei assim, que nós temos a nossa demanda, né, de mãe, demanda de dona de casa. Fora essa demanda, nós temos ainda essa jornada do
dupla, às vezes tripla do professor. E é uma coisa que eu tenho destacado bastante aqui a respeito da rotina do professor, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina, né? De que hora começa esse dia, que hora Vai termina querer chorar? em sala de Vai querer aula. chorar um pouquinho? E depois, o que que essa rotina, como que você vê essa rotina? O que que ela traz para você? Quando você reflete, para e reflete sobre uma rotina dessa, o que vem na sua cabeça? Primeiro que eu penso, é coisa de louco. É coisa de louco. A nossa área, viver do jeito que a gente vive, igual a Luciana, 3 turnos. 3 turnos. É o pai do Cris. É o Július. Eu sempre falo para ela no corredor, Július, você! Porque é bem isso. Eu acordo 5h20 da manhã, me organizo, vou para a escola, chego na escola às 6h30. Fico organizando a sala, começo a receber criança às 7h. Fico na escola, no maternal 2, até o meio-dia. E depois vou para o berçário. No berçário eu fico até às 5h da tarde. Nisso eu já estou esgotada. Sim. Aí vou para casa. Aí logo a Melissa chega da escola, porque ela estuda e vem de van. Aí o Regis já está em casa, porque ele está se preparando, né, para a chamada do concurso. Meu esposo muitas vezes está no trabalho. E aí chega todo mundo junto. Aí nesse chega todo mundo junto, já tem que ter comida. Porque já chegam com o estômago nas costas. Mãe, eu quero comer, eu quero comida. Tem comida pronta? Porque ninguém pergunta, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Houve muito choro? Não, eu quero comida. Então, eu já tenho que estar organizada. Eu já saio de casa deixando tudo meio que pronto. Mas nos dias que meu esposo está em casa, ele faz isso para mim. Então, é o dia que mais eu chego em casa mais tranquila. Aí dá para eu chegar, sentar, assistir um jornal. Respirar um pouco. Dar uma respirada, voltar pro corpo. Voltar pro corpo. Porque até quando eu cheguei, eu não sei nem como eu cheguei, mas eu cheguei. Tem dia que o motorista para na porta da escola, porque eu nem vi que era o ônibus. E ele já sabe quem somos nós. Aí ele já para, a gente já é meio que osmótico. A gente simplesmente vai. Então, assim, aí eu vou dormir 10, 11 horas da noite. Tem dias que eu durmo sentada. Tomei meu banho. Eu nem janto. Faço a janta e aí eu não quero mais nem saber. Tem dias que eu chego tão estressada que eu não quero nem ouvir nada. Não ligo televisão, não quero conversa, não quero nada. Silêncio. Isso que é ruim, porque aí você quer chegar em casa, eles querem falar. Sim. A mais nova quer falar, o mais velho quer falar, o meu marido quer falar. E aí, de tanto conversar com eles, deles verem essa situação, eles já falam, né? Quando eles me veem mais estressada, não vamos conversar com a mãe, que a mãe tá cansada. Sim. Então, eu tenho esse apoio, que antes eu não tinha. De tanto conversar e pedir, hoje eles já conseguem compreender. Mas tem situações que eu tenho que resolver cansada, nervosa ou não. Ou não. Assim, é bem puxado. Imagino, né? 2 períodos é bem puxado. E quando você pensa nessa rotina? Às vezes eu penso em desistir. Porque é muito cansativo. Eu pergunto isso porque existem já também pesquisas a respeito de professores, tanto que desistiram, né, da carreira, por mais que tenham paixão, por mais que gostem, acreditem na educação, mas a gente, vendo a realidade, tira daquele romantismo da cabeça de ser a professora Helena, né? Porque eu também sonhei um dia em ser a professora Helena. Eu me encontre com ela por aí, só isso. Tira esse romantismo e começa a viver uma realidade muito dura, né? Uma realidade assim que realmente nos custa muitas vezes a nossa saúde, que é o que a gente tem de mais importante. E nós, como seres humanos, pensamos em desistir. Teve professores que desistiram da carreira do magistério, foram para outras áreas, e muitos estão ali, mas eu tenho certeza que pela cabeça dele, em algum momento, por essa carga horária, por essa exigência e por tudo que nós passamos todos os dias, já pensou em desistir. Né? Sim, a gente pensa. Não pensa em desistir? Pensa. Essa semana a gente estava tomando café e eu recebi no grupo de professores uma nota de falecimento de uma professora, muito nova. E aí eu falei para as meninas, será que isso vale a pena?
A gente faz tanto, tanto, tanto. Às vezes a gente faz o que a gente nem consegue. A gente arruma força de onde a gente não tem e faz. Em prol de pessoas que a gente não convive, que não é do nosso meio. A gente não conhece, a gente doa tanto para eles do que para nós mesmos, para nossos familiares. E o que você recebe em troca? Falei, um dia eu também vou ser uma nota. Eu vou ser uma nota. Eu vou ser uma estatística. Aí hoje vão ler, nossa, olha, a Bárbara morreu. Pronto, no outro dia, minha vaga vai lá para a secretaria, já vão arrumar uma outra professora para pôr no meu lugar, e aí vida que segue. Então, compensa. É nisso que eu falei para as meninas, será que tudo isso compensa? Passar por tudo isso para um dia a gente só virar uma nota? É uma reflexão bem forte. E eu falei isso no café. E eu fiquei pensando nisso no final de semana. Porque a professora que faleceu é tão nova. Eu falei, meu Deus, 2 anos a mais que eu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que isso compensa? Eu fiz tanto, 20 anos de educação. 20 anos. Não são 20 dias, são 20 anos de educação. Hoje eu passo na rua, eu vejo... Outro dia não, faz muito tempo, passei um rapaz alto, de barba. Oi, professora Bárbara, é o Senhor Jesus. Aí eu fiquei buscando na minha memória quem é esse homem. Aí ele, lembra de mim, o Leandro, lá da escolinha. Eu falei, pelo amor de Deus, tô ficando caduca mesmo? Você vê, eu formei aquela criança, eu fui a base daquela criança. E ele lembra de mim até hoje. Às vezes eu passo, eu dei aula para a Aline, que trabalha comigo hoje. Olha como é que tá. Nossa. E aí eu falo, Aline do céu, fui sua professora, agora a gente é colega de trabalho. Então, assim, isso me dá motivação. Que eu olho para aquela pessoa e falo, eu fui a base daquela pessoa. Eu consegui mudar alguma coisa nela, eu consegui ajudar ela de alguma forma. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa que a gente vem passando, que é a questão da violência, que é a questão do desrespeito, você é mal remunerado, você não tem reconhecimento, aí isso me faz pensar em desistir. Eu imagino. Na verdade, esse movimento todo aqui, professora Nota 10, é exatamente por isso, porque eu sou fruto de um professor, de uma professora que mudou minha vida, que serviu como inspiração para mim. Você, Bárbara, deve ter N frutos, né? Aline, esse aluno que hoje é um homem, se encontrou, e você deve ter N frutos aí, andando por essa sociedade, contribuindo com essa sociedade que um dia você ajudou a construir, um ser humano que você ajudou a construir. E aí a gente precisa resgatar essa valorização do professor, desse profissional, que você falou e muito bem colocado, não tem rede de apoio, porque foi perdido essa valorização, foi perdido esse olhar. O professor, ele tem um posicionamento ali muito grande e uma responsabilidade muito grande dentro de sala de aula, porque ele está ali servindo como exemplo, né? Ele está inspirando. E quando o professor passa por essas dificuldades, esses desafios sozinhos, que nem você falou, muitas vezes eu me senti sozinha, e esse professor, por algum momento, erra, o que eles vão lembrar, Bárbara, do teu erro? Eles não vão lembrar do seu acerto de 20 anos de carreira, de doação. Eles não vão colocar lá na internet essas vidas que foram mudadas por você. Sim. Mas se um dia a professora Bárbara, por N motivos que ela vem carregando 20 anos, cometer algum erro dentro de sala de aula e alguma injustiça ali, pronto, vai sair para os 4 cantos desse mundo, né? Todos vão saber o erro da professora Bárbara e vai invalidar os 20 anos de acerto da professora Bárbara. Isso é muito injusto, isso é muito errado, porque o destaque hoje na internet, toda vez que você vê uma notícia de professor, é só isso. O professor surtou, o professor maltratou o aluno. Eu não estou justificando, né? Claro que a gente, como profissional, a gente tem uma conduta, e a gente tem ali uma postura, mas tem coisas que são sobre-humanas.
sabe? E aí o que acontece? Tem muitas professoras bárbaras aí que não querem pedir ajuda, socorro, ela quer dar conta sozinha, ela não quer incomodar o outro, ela não quer colocar o problema dela na conta do outro e não vai pedir ajuda, ela vai tentar dar conta, até a hora que acontece esse tipo de coisa que a gente vê em sala de aula. Né? Então, é importante essa rede de apoio, esse lugar de espaço, esse lugar de pedir socorro, né? De se ajudar, se apoiar entre ali, tanto nós como professores, mas o apoio de fora também. Eu vejo que o professor ali, ele está numa situação que ele precisa de socorro. Precisa mesmo. De socorro. E aí eu queria que você falasse por que hoje nós temos tantos professores doentes, desmotivados na educação. Por quê, Bárbara? É uma coisa simples. É a nossa vida. É o que a gente vivencia. É igual eu falei para você. Se você chega num pai, seu filho não está bem, tem como levar ele no médico, não traz ele amanhã, porque tem a questão das outras crianças. Aí ele já vê que você não quer receber o filho dele. Aí ele não vai conversar com você. Ele vai lá e denuncia. Aí no outro dia você chega pleno para trabalhar com a sua mochilinha. A gente recebeu uma denúncia referente ao que você falou para um pai. Isso acaba com você. Isso vem acontecendo frequentemente. Quase todos os dias tem denúncia. E são denúncias infundadas na maioria das vezes. A mãe do fulano ouviu. A mãe do fulano nem foi na escola. Eu nunca nem vi a mãe do fulano. Então, isso me desmotiva. Sim. Me desmotiva. Aí vem aquela injeção de ânimo. Quando você está na sala, você dá um brinquedo, uma sucata. Ali na sucata, a criança está fazendo uma brincadeira. A criança está te imitando quanto ao professor. Mas a professora Bárbara falou que é assim. Então, a gente fica ali nos bastidores rindo, né? Mas aí você vê o que você vem fazendo, que aquilo não é ruim. Uhum. Mas você precisa do apoio. E a família tem que apoiar o professor. Aí tem reunião de pais, os pais não aparecem. Não participam da vida do querem. filho. Cobram do professor aquilo que ele, como pai mesmo, Eu não já ouvi faz. assim, o que teve de importante na reunião? Oi? Seu filho! O que teve de importante na reunião? Aí você dá uma resposta e a pessoa não gosta da sua resposta. Então, assim, você fica sem saber o que fazer. Eu acredito. Eu gosto do que eu faço. Tem 20 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Todos os dias. Mas, assim, eu estou bem cansada. Eu acredito. Gosta, mas sem romantizar, né? Não. A realidade é dura, é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que eu estou contribuindo para a vida de outro ser humano, mas eu estou deixando um pedaço de mim ali todos os dias, né? Exatamente. A minha saúde, né? Tudo que eu tenho de melhor eu entrego ali em sala de aula. Exatamente. Né? E o pagamento é o quê? Baixa remuneração, falta de respeito, falta de segurança. Exatamente. Então, é assim, né? São N motivos para os professores hoje estar desmotivados, mas nós vamos, em nome de Deus, mudar essa situação, né? Só em nome de Deus mesmo, de porque Jesus! em mais nada dá para acreditar. Não, mas a gente, assim, eu estava conversando com outro professor, a gente tem que refletir, entender um pouco sobre a questão da força da união. Nós precisamos unir forças, primeiro nessa rede de apoio, uma apoiar a outra como profissional, porque mais do que ninguém, para entender o que você passa todos os dias, você entender o colega ali que é de sala de aula, que passa todos os dias, você entende mais do que ninguém ele, então precisa esse apoio entre nós, porque juntos somos mais fortes, unir forças, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito realmente numa efetivação de alcançar alguma coisa, mesmo por conta da justiça. Eu creio e acredito num Deus de justiça. E o que os professores têm hoje sofrido aqui no Brasil é uma injustiça muito grande, fora do normal. Então, assim, não só esse apoio, esse reconhecimento, mas uma justiça sobre esse profissional tão importante na formação de um ser humano. É questão de justiça.
né? Então, a gente vai lá e clama e pede pela justiça de Deus e que Deus venha intervir, né, no coração desses homens para que realmente faça justiça na vida desses professores, desses profissionais que se doam todos os dias para a formação do ser humano. Sim. Né? Então, eu acredito realmente que nós vamos conseguir aí um novo cenário, né, em breve, com essa força, essa união dos professores. E aí, o que eu quero deixar para você hoje é um presente de agradecimento por você ter vindo aqui, doado esse pouquinho de tempo seu, compartilhado essa experiência muito forte, que eu acredito que vai ajudar muitas professores a refletir a respeito, principalmente da saúde dela, que é o que nós temos de mais importante, né? Eu acredito que vai levar reflexão a muitos professores que estão nessa situação que você está ou caminhando para ela, são muitos, né? E que a gente possa ajudar professores a prestar atenção nesses sinais e pedir ajuda, né? Não deixar o sinal vermelho ligar, né? Mas pedir ajuda aí, que a gente possa ajudar muitos professores através da tua história, né, Bárbara? E o presente que eu quero te dar, deixa eu pegar aqui. É o livro da minha filha, Júlia Miranda. E eu não canso de falar que isso aqui é fruto de um professor que inspirou ela numa aula de ciência, e ela, com 14 anos, escreveu esse livro e decidiu, desde os 14 anos, ser escritora, e acredito que vai ser uma escritora de sucesso, best-seller, mas isso aqui é fruto de um professor que investiu na vida da minha filha. Então, eu quero te presentear aqui com o livro da Júlia Miranda. Parabéns, Júlia! Isso aí, menina. Gostei, viu? Muito legal. Isso aí Isso é motivador. Isso é uma injeção de ânimo, né? Porque quando você pensa em desistir, você vê esse tipo de coisa. Ó, o meu professor me ajudou. Sim. Né? E o apoio da família é tudo. Você deve apoiar sua filha, com certeza. Se a família e a escola não caminhassem, né, a ponto de incentivá-la dessa forma, isso não estaria aqui. É isso, olha, escola e família é uma parceria de sucesso. Sim, né? Que já deveria ter feito muito sucesso. Sim. Os pais ficam 12 horas numa fila para ir num show, mas não fica 6 horas com o filho ensinando, brincando, conversando. Então, os valores estão sendo trocados assim, de tal forma que, hoje em dia, mas eu não sei o que fazer com meu filho. Não fica meia hora, não tem meia hora para uma reunião de pais, para entender o que aconteceu com o filho. Mas eu fico 12 horas na fila para ver o show do Gustavo Lima. É isso. Entendeu? É isso. As coisas estão se trocando. E aí a educação, o respeito vão se perdendo. É isso. E é o que não deveria se perder nunca, é o respeito. A família, a base, né? Se colocar no lugar do outro. Que é o que é importante. Como que o outro está sentindo, a dor do outro, né? Não minimizar, se colocar. Por mais que você não esteja sentindo, se colocar no lugar do outro. Verdade, professora. E eu queria que agora você deixasse um recado aí para as professoras de casa, convidasse elas a se unir a nós, né? Essa força, porque juntas somos mais fortes. Sim. Tá? Vem aqui, fala da sua experiência. Eu costumo brincar e falar, olha, quem dá aula pro 5º ano, 6º ano, faz qualquer coisa nessa vida. Quarta-feira teve a festa na escola. Eu peguei o ônibus vestida de bruxa. Isso aí, professor. O motorista parou o ônibus e olhou para mim. Eu falei, não se assuste. Não se assuste, não abriu nenhum portal por aí. Sou eu mesma. Todo mundo. No dia anterior, eu fui embora de pantufas e de pijama. Porque eu falei, se eu tirar a roupa aqui, eu durmo aqui na escola. Então, é isso que a gente vive. A nossa vida é essa. Professor é isso. Então, não adianta querer ser mimizento e querer trabalhar com a educação, porque não vai rolar. Então, convida as professoras, porque um podcast não é nada, é fichinha, perto de ser professora. Balela. Gente, venham participar. Curte aí bastante, compartilha, né, Van? Isso. E juntas seremos mais fortes, gente. Porque, olha, se não for a nossa união, não sei o que será de nós. É isso. Eu falo também, se o barco afundar, vamos afundar todas juntas. Porque estamos todas no mesmo barco. Meu Deus do céu, todo mundo junto. Ser professora no Brasil. Eu, Júlio, meu pai. Não, melhor deixar o barco ali, ó.
Vamos equilibrar isso aí, vamos sair vitoriosas e vencedoras. Por cima, né? por cabeça, não por cauda. Exato, amém. Obrigada, professora Bárbara. Foi um Eu que prazer ter agradeço. você aqui. Eu que agradeço. Tá bom?